Cumprimento a todos com a paz do Senhor, grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede para estarmos na sua casa, para juntos nós adorarmos e exaltarmos o seu santo nome. Nós queremos estar mais perto do Senhor, e este também foi o desejo de muitos servos de Deus ao longo da caminhada em que Deus chamou aquela nação de Israel para que eles pudessem também adorar a Deus. E em determinados momentos eles buscavam o Senhor, e em determinados momentos eles se afastavam. E eu quero aqui trazer uma palavra baseada no Salmo 84, que mostra esse momento em que havia um povo que eles tinham saudades de estar na presença do Senhor. Salmo 84 diz: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão perpetuamente. Meus irmãos, aqui está um salmo que mostra aquele povo de Israel em um período em que eles estavam afastados do templo. Provavelmente seria o período do exílio, onde eles estavam na Babilônia. E sabemos que eles queriam estar na casa do Senhor, mas não podiam. Sabemos que em determinadas épocas, fora do exílio, seja antes ou um pouco depois, também havia pessoas longe do templo de Jerusalém, em que tinham que fazer muitas caminhadas para que eles pudessem adorar a Deus. Mas esse povo passavam por dificuldades para chegar até a casa do Senhor e adorar. Porém, eles não paravam no meio do caminho. Eles estavam caminhando diariamente para que eles pudessem chegar e adorar ao Senhor. Então muitos deles queriam estar, mas às vezes não podia. E muitas das vezes nós temos esta oportunidade, temos esse privilégio de estar na presença do Senhor, porque hoje o Senhor mora dentro de nós, nós temos a presença do Senhor diariamente conosco, mas Ele também tem os encontros marcados conosco nos locais de adoração, e é o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós não estamos aqui para apresentações pessoais, mas nós estamos aqui para nos render àquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda a glória. Então o que nós vemos aqui, que esse texto mostra que a força desse povo que estava buscando ao Senhor estava em Deus. E quando eu digo isto, é porque eles estavam ali e eles precisavam do Espírito Santo para que pudesse conduzir ele. E na caminhada cristã não é diferente. Às vezes você olha para dentro de você e não tem força para seguir na caminhada até a Canaã celestial, mas é o Espírito Santo que está dentro de você, que está te capacitando a enfrentar as dificuldades e permanecer caminhando. E você não vai parar nessa jornada, porque o Espírito Santo que está te impulsionando para frente. E às vezes uma luta, uma batalha aparece, porém o Senhor está te conduzindo a esta jornada e você não para. Gideão tinha uma chamada de Deus, como vemos aqui, o versículo 14 do capítulo 6. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor olha para aquele pequeno homem, o menor da sua tribo, aquele que estava escondido, aquele homem pequeno que estava com medo dos inimigos, e diz para ele: vai nesta tua força. É porque a força que estava dentro dele não era propriamente dele, mas era do Senhor, como diz o versículo 2 do capítulo 7, e disse o Senhor a Gideão: mas é muito povo que está contigo para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão te livrou. Então o Senhor, Ele não está olhando para a sua força humana, para aquilo que você tem capacidade de fazer, mas é aquilo que está dentro de você, que o
o próprio Deus colocou, o Espírito Santo te conduzindo, para que você possa vir à casa, para que você possa adorar na casa, para que você possa estar diante dele, levantando o perfeito louvor, porque às vezes por nós mesmos nós paramos, mas com o Senhor nós caminhamos um pouquinho mais. E o texto segue dizendo, verso 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração encontram os caminhos aplanados. 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então o coração desse povo, ele sabe o caminho. Nós estamos servindo ao Senhor e nós sabemos o caminho. O Senhor coloca a sua palavra em nós, e é por isso que nós temos consciência de que nós chegaremos ao céu, mesmo estando vivendo em uma sociedade em que não quer buscar o Senhor. Nós continuamos adorando a Ele, nós continuamos servindo a Ele, porque o nosso coração sabe o caminho. Os nossos caminhos estão aplanados no Senhor, mesmo em uma terra de dificuldade. Eles passaram aqui por locais difíceis, eles passaram por locais em que eles olhavam e de repente o desânimo podia bater diante deles, porque eles estavam em um local difícil de passar. Eles passavam pelo vale, eles estavam dificuldade após dificuldade, mas eles não paravam. E diante desse momento, o verdadeiro adorador, ele vai rumo à casa do Senhor, crendo que não é apenas chegar na casa e contemplar o templo, mas é chegar no templo e contemplar o Senhor do templo. Essa era a verdadeira alegria desse povo. Então o Senhor dá força, como Ele deu força para Elias ali, para caminhar um pouquinho mais. Elias se alimentou e caminhou até o monte do Senhor, e assim o Senhor faz conosco. Ele nos alimenta com a sua palavra. O maná desce do céu diariamente. Às vezes você para e olha: Senhor, não consigo mais, a luta está difícil, o problema está grande, mas o Senhor está te alimentando com a palavra, o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está colocando diante de você oportunidades para que você não pare, para que você prossiga na jornada, porque você tem um alimento espiritual que te sustenta. A sua vida não está raquítica, a sua vida espiritual está fortalecida, porque você está na casa do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. Você está cheio da graça, cheio do Espírito, e é por isso que as pessoas olham e não entendem como que é que não para, não desiste diante da dificuldade, mas o Senhor está contigo, o Senhor está te fortalecendo. Então, se você nesta noite está desanimado, se levante, como Elias se levantou, se levante desse desânimo, se levante e caminhe mais um pouco, prossiga nessa jornada, porque é grande essa caminhada rumo a Canaã celestial. Desse texto bíblico, o versículo 8 diz ainda: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. E aqui vemos que eles estão passando no vale de Baca, um vale de tristeza, um vale que as amendoeiras, elas lançavam lágrimas, é por isso é chamado vale de lágrimas. Só que esse povo, eles vão cantando, eles vão adorando, em meio à dificuldade, eles estão em um vale de tristeza, e o Senhor transforma esse vale em um vale de alegria. E assim é contigo também. Às vezes você está na prova, às vezes você está na dificuldade, e o Senhor está através do teu Santo Espírito te dando graça, te dando alegria, te fortalecendo, para que você nesse vale você não pare, para que você consiga caminhar, superar as dificuldades. Vemos que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, e esse vale é transformado. O vale na sua vida vai ser transformado hoje, porque o Senhor é aquele que está contigo nesta batalha. Quantas das vezes você olha para um lado e olha para o outro, e tudo parece difícil. Assim vemos também na vida de Ruth e Noemi. Elas estavam em dificuldade, elas estavam naquela terra de Moabe, elas perderam a esperança. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos.
Porém, elas não param ali, elas não param no local de dificuldade, elas vão para Belém, para a casa do pão. E que você, às vezes, está caminhando, passando por momentos em que você olha e não consegue vencer na vida, mas você possa parar e olhar: Senhor, será que eu estou em um local em que não estou te agradando, ou estou caminhando rumo à casa de pão, a casa que tem alimento, a casa em que o Senhor me fortalecerá espiritualmente, assim como fortaleceu a Ruth, fortaleceu a Noemi? Que o Senhor possa te ajudar, te fortalecer nessa caminhada, porque você serve ao Senhor dos exércitos. Ele é um Deus vivo, como o texto diz. Fala que Ele é Deus meu, fala que Ele é Deus de Jacó, fala que Ele é escudo, fala que é ungido, fala que Ele é um sol. Então temos aqui as características deste Deus. Ele não é um Deus pequeno, mas é um Deus grande, que Ele pode transformar. Você está no vale, mas nesse vale, você tendo fé, o Senhor faz com que as circunstâncias sejam modificadas na sua vida. Às vezes Ele não tira do vale de imediato, mas Ele vai modificar a situação, para que mesmo no vale, você possa olhar e contemplar mais à frente. Caminho mais um pouco e eu chego no templo, eu chego na presença daquele que é um Deus que pode batalhar e possa vencer todas as lutas na minha vida. Glórias a Deus, amém.